Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar os nossos devocionais de 40 dias com amor. E hoje, nos nossos 40 dias, no nosso 34º dia, a gente vai falar sobre o tema videira e os ramos. Na verdade, durante todo esse tempo a gente está falando sobre grandeza, humildade, como lidar com essas situações nos nossos relacionamentos com Deus, com o próximo. E às vezes a gente cai em extremos, né? Sobre a grandeza e sobre a humildade. Tem pessoas que elas nem permitem se falar sobre a grandeza, né? E outras pessoas que se acham num patamar tão grande que não querem de modo algum pensar em alguma coisa humilde. Na verdade, essas duas coisas elas podem ser conjugadas, elas podem andar juntos. Se a gente aprender do Senhor. Jesus em João 15, ele falou sobre, ensinando aos discípulos, sobre, deu um exemplo de uma viticultura, né? E ele disse que Deus é o agricultor, ele é a videira e nós somos os ramos. Então, com esse exemplo, ele falou sobre a questão de jungir a grandeza, um vinhedo, né? É uma coisa linda, bela, ela é grandiosa, mas precisa de um trabalho humilde, precisa de trabalho duro, árduo, junta as duas coisas, né? Uma coisa fantástica. Se a gente conseguir equilibrar, lidar com essas coisas, esse é o desejo. O equilíbrio sempre é o ponto de vista bíblico. Os extremos sempre são perigosos. Né? Jesus ensinou isso em João 15. Nesse ensino, ele falou que o Senhor é o agricultor, ele é a videira e nós somos os ramos de propósito. Por quê? Mesmo com o trabalho duro, mesmo com todas essas dificuldades, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, Deus é o agricultor. Então quem faz o trabalho duro mesmo para nossas vidas, para a gente, é o Senhor. Né? A gente pode passar por momentos difíceis, né? Porque a semelhança da videira e os ramos, às vezes os ramos precisam ser podados, né? E nós somos os ramos. O agricultor ele precisa podar os ramos para que a árvore dê mais frutos. Óbvio que com a poda vai ter dor, não tem como não ter dor. E às vezes a gente pensa que o trabalho duro e essas dificuldades, as dores que a gente sente na nossa vida, os problemas, eles de alguma forma eles nos paralisam e a gente murmura, reclama porque não entende muito bem. Mas às vezes isso pode ser obra do agricultor, podando para que a gente possa dar mais fruto. Pode ser trabalho de Deus para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar, para que a gente possa dar mais frutos. Né? E ele é a videira. A gente só dá fruto se nós estivermos ligados nele. Ele diz que a gente precisa permanecer. E esse permanecer que ele diz é literalmente permanecer. Não tem como a gente dar fruto, não tem como o ramo dar fruto se ele não estiver ligado na videira. Se ele for extraído da videira, ele morre, ele acaba. É essa a ideia que Jesus quis transmitir. Se nós formos tirados da videira, a gente está morto. É a videira que faz o trabalho de dar vida, é a videira que tira das raízes a vida que é necessária para os ramos. O trabalho do agricultor, o trabalho de tirar alimento das raízes é da videira. Os ramos só têm um trabalho, está ligado, permanecendo. E isso não pode ser de modo religioso, irmãos. Tem que ser saudável, tem que ser nutritivo, tem que ser, sabe, abençoador. A gente pode mudar hábitos das nossas vidas, como por exemplo, a gente pode passar a ler Bíblia, pode passar a orar, e às vezes isso não gerar vida pra gente, ser ato religioso, ser algum hábito. A gente precisa fazer desse hábito vida, sabe? Fazer desse hábito algo prazeroso, algo que gere dentro de nós um rio de águas vivas, aquela coisa do prazer, da alegria. Jesus disse que a gente precisa depender dele para tudo, irmãos, para tudo.
Às vezes nós podemos ser casados, sendo cristãos, e não ter um casamento cristão, porque o nosso casamento não está alicerçado em Cristo. Às vezes nós podemos dizer que somos cristãos, mas não vivemos como cristãos, porque não estamos alicerçados, permanecendo em Cristo. Ponto para refletir de hoje. Eu sou o ramo. Versículo para memorizar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5. Pergunta a considerar. Tenho considerado a obra de Deus na minha vida como castigo, quando na verdade Ele está me podando? Amanhã, a opção diária pela humildade. Deus te abençoe, que você possa ter um bom final de semana. E eu espero em Deus que esses devocionais estejam abençoando sua vida. Fiquem na paz, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até breve.